Você está no Gastroped Talks, um canal de educação continuada em gastroenterologia, hepatologia e nutrição pediátricas. Aqui trazemos as informações mais atualizadas e relevantes para médicos e demais profissionais de saúde interessados em aprimorar seus conhecimentos nessas áreas. Nossos episódios são realizados por especialistas que compartilham trabalhos e diretrizes recentemente publicados, além de dividir sua expertise para ajudar a melhorar a qualidade do atendimento aos pacientes. Olá a todos, eu sou a Natasha Silva Sandi e iniciando esse tema de dietas veganas e vegetarianas na pediatria, vou apresentar a publicação de 2019 no Nutrients, que é chamada Vegan Nutrition for Mothers and Children, Practical Tools for Healthcare Providers, ou seja, nutrição vegana para mães e crianças, ferramentas práticas para profissionais de saúde. Esse não é um position paper ou um guideline, é na verdade um artigo de revisão, e os autores são principalmente um grupo italiano, e na verdade são recomendações que vêm dessa sociedade. Bom, qual que é o contexto da discussão de hoje? Que existe um número crescente de indivíduos, né, de pais e, consequentemente, de crianças que vão optar ou realizar uma dieta vegana. E assim, os profissionais de saúde precisam estar prontos para aconselhar esses pacientes durante todas as fases da vida. É fundamental diferenciar a dieta vegana ou vegetariana, que o centro desse artigo é a dieta vegana, de dietas que são muito mais restritas. E, por exemplo, no artigo eles citam a dieta macrobiótica, que tem a ver com um estilo de alimentação que se baseia numa filosofia de Yin e Yang, harmonia com a natureza, e acaba tendo desbalanços por ter restrições dentro de grupos alimentares vegetais. Então, a dieta vegetariana ou vegana, ela é diferente dessas outras dietas que são mais restritas. E já começa do fato de que uma dieta completamente baseada em vegetais, ela pode sim ser adequada durante a gravidez, a lactação e a infância, desde que ela seja bem planejada, né? E várias vezes bate no martelo desse bem planejada. Existe a necessidade de haver atenção a alguns nutrientes críticos, que são proteína, fibras, ácidos graxos, ômega 3, ferro, zinco, iodo, cálcio, vitamina D e vitamina B12. Nós vamos falar de quase todos eles hoje, não todos pela questão do tempo. E o que é esse estudo? Então, o paper apresentado, ele coloca as recomendações feitas por um painel de especialistas da Scientific Society for Vegetarian Nutrition, italiana, depois de examinar a literatura disponível sobre dietas veganas durante gravidez, amamentação, primeira infância e infância. Começando pelas proteínas. Então, inicialmente falando de macronutrientes. Proteínas são frequentemente discutidas quando falamos de dietas vegetarianas. As necessidades proteicas podem, sim, ser facilmente atendidas por uma dieta vegana. Boas fontes de proteína incluem feijões, grãos, nozes, sementes e vegetais de folhas verdes escuras. A soja e os derivados, o trigo, a quinoa, amaranto, tremoço, espinafre, cânhamo, são citados, né, como proteínas que têm os aminoácidos essenciais em proporção semelhante à dos alimentos em origem vegetal. Isso porque muitas vezes quando se discute proteínas em dietas vegetarianas ou veganas, alguns argumentam a questão da biodisponibilidade dos aminoácidos essenciais. Então, destaca que sim, existem excelentes fontes também desses aminoácidos essenciais. Então, se houver o consumo de uma variedade de alimentos vegetais ao longo do dia, não precisa combinar diferentes fontes de proteína na mesma refeição. O artigo reconhece, sim, a presença daquilo que eles chamam de fatores antinutricionais, né, que
incluem inibidores de proteínas, oxalatos, taninos, nitritos, entre outros, e fibras que podem sim ser responsáveis por uma menor digestibilidade das proteínas vegetais. Isso vai ser mais crítico quando as necessidades proteicas são particularmente maiores, e aí, principalmente gravidez, lactação e a primeira infância, né, os lactentes. Até 1 ano de vida, a melhor fonte proteica é, sem dúvida, o leite materno ou a fórmula infantil. Vale ressaltar que somente fórmulas infantis comercialmente disponíveis são recomendadas para bebês veganos. E a sociedade coloca-se contra o uso de fórmulas caseiras à base de vegetais e grãos. Isso é fortemente desencorajado. Então, a produção fortemente desencorajada, se necessário, substituir o aleitamento materno, fazer com algo que seja comercialmente disponível. Depois de 1 ano de idade, entre 1 e 17 anos, uma dieta vegana vai fornecer uma proteína adequada, desde que ela seja bem balanceada, mesmo com aquele conceito que alguns autores discutem, que haja uma necessidade de aumentar 15% essa oferta calórica, essa oferta proteica em relação ao IDR pela questão da digestibilidade. O excesso de fibras é sim uma questão na dieta vegetariana, porque ele pode limitar a ingestão de alimentos e de calorias, podendo então ser prejudicial no final da gravidez, sobretudo, e para as crianças pequenas. Então, as fibras, elas podem interferir na absorção de proteínas e gorduras, aumentar o volume total do alimento e, assim, diminuir a densidade calórica das refeições, promovendo saciedade. E isso vai ser um problema em fases críticas. As refeições dos bebês veganos de até 1 ano de idade, até 12 meses, elas devem ser o mais privadas de fibra possível. Por exemplo, utilizar grãos refinados, na oferta de feijão, ofertar eles descascados e amassados. Ainda existe uma preocupação no 2º ano de vida, mas essa preocupação, porque a velocidade de crescimento ainda é bastante alta, mas nessa faixa etária já é possível inserir os vegetais integrais na dieta da criança. Não precisa mais ter aquele cuidado dos refinados ou de descascar e amassar o. Em relação aos ácidos graxos ômega 3, as dietas veganas bem planejadas também satisfazem as necessidades. Esse é um tema bastante polêmico, bastante em alta. Existem boas fontes vegetais de ômega 3, como sementes de linhaça, óleo de linhaça, chia e nozes. E é importante também ter uma atenção para manter uma proporção ótima de ômega 6 e ômega 3. Então, os óleos de alimentos ricos em ômega 6, gordura trans, margarina, óleos tropicais como óleos de coco, palma e palmiche, que são ricos em gorduras saturadas, eles devem ser evitados completamente, se possível, ou, se ofertados, eles devem ser muito limitados. A ingestão inadequada de energia, de proteína e de micronutrientes também pode prejudicar a síntese do EPA e do DHA. É necessário ter atenção que aqui não há uma recomendação de limitar gorduras de uma forma geral, pelo contrário, gorduras não podem, não devem ser limitadas para crianças pequenas, podem fornecer até 40% da energia total dessa criança. A questão é cuidadosamente selecionar para obter uma proporção ideal de ômega 6, ômega 3. Crianças de até um ano de idade têm como principal fonte de ômegas, idealmente, o leite materno. Se o uso de fórmula infantil, deve ser optado por fórmulas que são enriquecidas, em ômega 3 e ômega 6 na devida proporção. E a partir de 1 ano de idade, as crianças veganas em geral, atendem às suas necessidades de ômega 3 consumindo 2 porções de alimentos ricos em ômega 3 diariamente. O documento faz essa recomendação. Lembrando que o DHA derivado de alga é uma opção viável para suplementar caso seja necessário e não seja possível ofertar na dieta. E aí, a origem derivada de alga vai ser aceitável para pais veganos. O ferro é uma questão também bastante debatida.
E vale notar que o teor de ferro nas dietas veganas é maior do que na dieta onívora, diferente do que muitas pessoas pensam. Mas a questão é que o ferro na dieta vegana, ele é na forma não M, absorvido de uma forma bastante, na verdade, variável, com uma biodisponibilidade que varia de 1 até 34% contra 15 a 35% do ferro M. Por outro lado, vale notar que a absorção do ferro não M, que é o das dietas veganas, é aquele que está sujeito a uma regulação homeostática. Então, dessa forma, uma dieta vegana protege da sobrecarga de ferro. Então, existem questões dietéticas e práticas culinárias que podem influenciar na absorção do ferro e a imersão dos feijões e grãos. A fermentação azeda, fermentação e germinação são todas coisas que aumentam a biodisponibilidade, reduzindo os fitatos. O ideal é que esses alimentos sejam consumidos diariamente. A vitamina C e outros ácidos orgânicos, como cítrico e málico, além do carotenol e do retinol, aumentam a biodisponibilidade do ferro. Boas fontes de ferro incluem grãos integrais, feijões, soja e derivados, nozes, sementes e vegetais de folhas verdes escuras. Lactentes veganos também podem contar com cereais infantis enriquecidos em ferros e para os menores de 1 ano, os feijões amassados e descascados, pode ser realizada oferta de soja, nozes, sementes. Então existem realmente aí boas alternativas, né, e bons alimentos para inserir o ferro na dieta das crianças veganas. O zinco aparece também como uma questão, mais recentemente tem havido um boom aí de suplementação de zinco, até questionável, discussões se deve ou não ser suplementado de rotina, muita gente falando da imunidade e aí por isso indicando zinco. Bom, gente, vamos lá, né? Zinco na dieta vegana. Existem boas fontes, grãos, leguminosas, sojas, nozes e sementes. A absorção de zinco, como a do ferro, ela pode ser limitada pelo teor de fitato e fibra e facilitada pela vitamina C e outros ácidos orgânicos. Além disso, nós temos aí uma evidência mais de pesquisa básica que sugere que haja uma interferência entre a absorção de zinco e de ferro. Leite materno e fórmula infantil são excelentes fontes de zinco para lactentes, mas é um nutriente que pode exigir um pouco de atenção e até monitorização em pacientes, sobretudo os maiores de 1 ano de idade. O cálcio é a fonte das brigas, né? O pessoal dos extremos pró-vegetarianismo e anti-vegetarianismo, esses extremos esses que não deveriam existir, adoram discutir a questão do cálcio. A sociedade aí, ela vai bem, né, no ponto de que sim, necessidades de cálcio podem ser atendidas por uma dieta vegana. Só é mais difícil fazer isso do que numa dieta onívora. Na verdade, é difícil atingir necessidades de cálcio numa dieta sem leite, porque o leite é uma excelente fonte de cálcio. Então, quais são os alimentos ricos em cálcio que estão presentes numa dieta vegana? Os vegetais de folhas verdes escuras com baixo teor de oxalato, vegetais crucíferos, semente de sésamo, amêndoa. As bebidas lácteas vegetais fortificadas com cálcio, iogurtes vegetais, soja, tofu, cálcio e figos secos. O que essa sociedade coloca como recomendação para o consumo dos alimentos ricos em cálcio é que crianças veganas devem consumir 3 a 5 porções de alimentos ricos em cálcio por dia. É um pouco diferente da recomendação que a gente tem para onívoros, que é colocado aí para as crianças maiores entre 2 ou 3 porções de lácteos, de derivados lácteos, que também é uma recomendação controversa. Fato é que cálcio na dieta da criança exige bastante atenção. Aqui é possível atingir com uma dieta vegana essa oferta necessária de cálcio, né? Só que aí possivelmente com um número maior de porções por questões relacionadas à biodisponibilidade desse micronutriente. E a vitamina B12, então, é a única de tudo que a gente vai discutir que vem uma recomendação formal de suplementar para veganos. Então, os alimentos fermentados e as algas marinhas
não podem ser considerados fontes confiáveis de B12. Então, ele coloca que não tem fonte confiável de B12 em dieta vegana, porque ela está presente essencialmente nos alimentos de origem animal. O consumo de alimentos fortificados em dietas veganas é sugerido, mas reconhecendo que esses produtos nem sempre estão disponíveis ou que às vezes precisam ser consumidos em grandíssimas quantidades para ofertar uma B12 adequada, que daí pode gerar um desbalanço na dieta. Portanto, fica a recomendação oficial de que se suplemente vitamina B12. O documento ainda lembra que o monitoramento ideal da B12 incluiria dosar homocisteína, ácido metilmalônico e holotranscobalamina, além de pedir a B12 sérica. E aí coloca os valores de referência normais para cada um desses metabólitos. Se for dosada somente a B12 total sérica, que é o cenário mais comum na nossa realidade, ele coloca que seria considerado ótimo um valor de B12 total sérica maior do que 360 picomol por litro, se outros marcadores não tiverem disponíveis. E aí, atenção, que picomol por litro, né, traduz diferente para o nosso picograma por mililitro, que é a unidade mais comum que são reportados os exames aqui no Brasil. Então, 360 picomol por litro do artigo internacional traduz para a nossa unidade convencional como 488, praticamente, 487,9. Vale notar que o leite de mães veganas que amamentam fornece uma B12 adequada para os seus bebês se essas mães estiverem realizando suplementação de B12 corretamente. Recentemente teve um post bastante polêmico aí de uma colega sugerindo que o leite da mãe vegana poderia ser muito pobre em B12. Isso só acontece se essa mãe não estiver fazendo o segmento adequado que ela precisava fazer, a suplementação correta. Lembrando que mães veganas grávidas e lactantes devem tomar um suplemento individual de B12 além do polivitamínico. E é sugerido que o status da B12 seja, sim, verificado durante a gravidez de mães veganas. Os lactentes veganos iniciam a suplementação de B12 com o início da alimentação complementar, por volta dos 6 meses de idade. E nesse artigo eles colocam até uma sugestão de dose para cada faixa etária dessa suplementação de B12. E uma tabela bastante interessante do artigo que eu acabo sempre utilizando quando a gente discute deficiência de B12, coloca diferentes posologias aí para o tratamento da deficiência, e essa tabela trabalha com valores absolutos de B12 na impossibilidade de dosar os outros metabólitos. Vale notar que existe uma diferença de dose muito importante relacionada à forma como a B12 é absorvida, se essa dose for dada uma vez ao dia ou em várias doses diárias. E, finalmente, o artigo coloca uma recomendação de cardápio, que é o Veg Plate, que é um guia alimentar vegetariano em forma de prato, que está disponível no site, né? Então, como eu falei antes, é um site italiano, que foi projetado para respeitar as DRIs, e aí eles estão usando as DRIs americanas, porque são a maioria das DRIs italianas, durante os diferentes estágios da vida. E aí, para cada necessidade calórica dentro desse site, né, desse aplicativo, é possível ver um número sugerido de porções para cada grupo alimentar a serem incluídas diariamente para atingir uma dieta vegana nutricionalmente completa. Bom, como conclusão, o que eles trazem é que as dietas veganas podem atender às necessidades de nutrientes em todas as fases da vida, desde que sejam bem planejadas. O arquivo crava uma definição do que é uma dieta vegana bem planejada e completa. Ela tem que seguir 2 critérios para ser considerada adequada. 1. O consumo de uma variedade de alimentos vegetais ao longo do dia sendo encorajado e nenhum grupo alimentar de origem vegetal sendo excluído. E 2. Atenção centrada nos nutrientes potencialmente críticos, que foram esses que a gente discutiu, exceto o iodo, que a gente não discutiu porque no Brasil é suplementado no sal.
Ou seja, ter atenção para esses nutrientes que são críticos, porque eles podem não ser fornecidos automaticamente, somente consumindo uma variedade de produtos. Exige atenção para esses nutrientes de uma forma mais direcionada. Assim, ele coloca que particularmente durante a gravidez, a amamentação e a infância, esses nutrientes críticos vão ser as proteínas, os ácidos graxos, o ferro, o zinco, o iodo e o cálcio. Lembrando que não há fontes confiáveis de vitamina B12 em alimentos de origem vegetal e por isso essa suplementação de B12 é colocada como obrigatória para todos os veganos. Bom, gente, esse é o artigo, mais uma vez, né? Então, nutrição vegana para mães e crianças, ferramentas práticas para profissionais de saúde, publicado no Nutrients em 2019. Fica a lembrança dos nossos diversos canais e espero que vocês tenham gostado. Fique por dentro das últimas novidades e descobertas em gastroenterologia, hepatologia e nutrição pediátrica no nosso canal do YouTube e também presente nas principais plataformas de podcast.